Olá, boa tarde. Eu sou a Bruna D'Agostin, sou engenheira de segurança do trabalho da empresa Mais Proteção e venho hoje conversar com vocês sobre combate a incêndio e prevenção a incêndios residenciais. Então, antes de falar sobre o combate a incêndio, é importante que a gente fale das formas de prevenir um incêndio, principalmente residencial. Então, o que a gente pode fazer para evitar que esse sinistro aconteça em nossas casas? Primeira coisa, muito comum, é a sobrecarga nas instalações elétricas. Então, a gente vai colocando aquele Benjamin que coloca um T, que coloca vários equipamentos conectados no mesmo local. O que isso pode gerar? Isso é tão comum que a gente acha que é inofensivo, mas olha só, pode ser ali o precursor, o que vai iniciar um incêndio na nossa residência. E se eu tiver alguma coisa próxima, por exemplo, um tapete, um sofá ou até mesmo uma cortina, dali ele propaga. E quem já passou por um incêndio, quem já presenciou, sabe o quanto ele acontece de forma rápida e altamente destrutivo. Então a gente tem que evitar realmente o início, não deixar que essa situação aconteça para que a gente não precise depois pensar em como combatê-lo. Outra coisa muito comum que a gente vem acompanhando, que tem aumentado muito a incidência de incêndios nas residências, é essa prática aqui. Colocar o celular para carregar durante a noite embaixo do travesseiro ou embaixo da coberta onde a gente está dormindo. Então o inverno está chegando, isso acaba sendo mais comum ainda. Qual é o risco disso? Esse dispositivo ele pode superaquecer e começar um incêndio a partir desse ponto também. E como a gente vai estar dormindo de forma sonolenta, a gente pode demorar muito para perceber. E a hora que perceber, às vezes pode ser tarde demais. Aqui nesse local, a vítima teve uma queimadura muito grande na mão, porque estava embaixo do travesseiro, mas felizmente não foi fatal, acabou não propagando para toda a residência, porque acordou a tempo. Mas pode ser que outras pessoas não tiveram a mesma sorte. Então, nunca. O correto mesmo é que a gente nem utilize o celular enquanto ele estiver carregando. A gente deixa ali, até é bom para a gente largar o celular um pouquinho, então deixa ele carregando, a hora que ele concluir a gente continua a utilizá-lo. E nunca deixá-lo embaixo do travesseiro ou sufocado, abafado embaixo da coberta. Outro ponto muito comum de incêndios em residências é na cozinha. Principalmente, já aconteceu isso com vocês? Comigo já aconteceu. De esquecer a frigideira, às vezes com óleo aquecido no fogão, e quando a gente vai colocar o alimento ali dentro, sobe aquela labareda de fogo aqui como na imagem. Na hora a gente tem que manter o sangue frio, pensar um pouquinho como eu posso apagar esse fogo. Nunca, em hipótese nenhuma, a gente vai jogar água aqui. Pois eu vou mostrar um vídeo para vocês do que pode acontecer se a gente jogar água aqui nesse princípio de incêndio. Então aqui a gente tem que acabar com esse fogo por abafamento. Ou seja, eu pego ou a tampa dessa panela e vou ali com cuidado, mas cubro esse fogo, porque logo o oxigênio vai ser extinto e o fogo vai apagar. Lembra aquela experiência que a gente fazia no colégio, que acendia uma vela, colocava um copo vazio virado sobre a vela e dentro de pouco tempo a vela apagava? É porque aquele fogo ele consumiu todo o oxigênio que estava dentro do copo e por isso que o fogo apaga. O fogo ele precisa de 3 coisas: o combustível, que é o que vai pegar fogo, ele precisa do comburente, que é o oxigênio, e ele precisa da ignição, da faísca, do calor que vai começar essa combustão. Então, eu tirando qualquer um desses 3 elementos, o fogo cessa, o fogo apaga. Então, aqui, a tampa da panela. Mas é uma frigideira, não tem tampa, ou na hora do desespero eu não sei onde está. Eu posso pegar uma toalha, umedecer essa toalha rapidamente na pia e cobrir essa frigideira, esse fogo com a toalha. Também é uma forma da gente apagar. Desliga o fogo, e rapidamente esse fogo vai ser extinto. Agora, se aconteceu o seguinte, eu demorei para perceber, o fogo teve início e eu não fui
eficaz ao ponto de apagá-lo no início. O que eu devo fazer? Bom, agora vem a parte dos extintores de incêndio, né? Que é interessante que a gente tenha na nossa residência, assim como a gente já tem nos automóveis, né? Mesmo que hoje não seja mais obrigatório, mas muitos automóveis ainda têm. Então, sim, se a gente mora em apartamento, prédios, com certeza a gente vai ter um extintor como esse no corredor, ou se a gente estiver falando na nossa empresa, onde a gente trabalha, também vai ter um dispositivo como esse. Só que assim, a gente precisa saber operar um extintor de incêndio também, porque senão eu fico mais tempo exposta, respirando aquela fumaça, né, muitas vezes tóxica, e que pode me prejudicar a minha saúde, comprometer até a minha vida. Então eu tenho que ser muito rápida e efetiva nesse combate. Por isso que eu tenho que conhecer um pouquinho o extintor, tá? Então, primeira coisa, eu tenho que saber o que está pegando fogo, porque não é o que o extintor serve para tudo, né? Se eu tenho algo como papel, madeira, tudo aquilo que deixa cinzas, né? Tudo que quando eu coloco fogo ele deixa um vestígio, ele deixa um resto que seria a cinza, esse material eu apago com o extintor do tipo A, que seria o extintor de água, né? Ou então eu posso sim jogar um balde de água se eu tiver uma madeira pegando fogo ou um tecido pegando fogo. Agora, se eu tiver um fogo, a gente chama de tipo B, que seria um combustível pegando fogo, né? Ou uma tinta, querosene, gasolina, diesel. Se eu tiver um líquido pegando fogo, eu não posso utilizar água. Eu devo utilizar o extintor do tipo B, que ele pode ser ou um pó químico, como esse daqui, ou um de CO2, que é aquele que tem um bico, né, um bico de pato assim na ponta do extintor. Esse é para o tipo B. E eu tenho ainda o tipo C, que seriam de materiais elétricos. Se eu tenho um micro-ondas pegando fogo, uma geladeira, algum material que é ligado na tomada, eu também não posso nunca usar água nesse tipo de dispositivo. Eu preciso usar o extintor do tipo C. Então, quando eu tenho um extintor como esse na parede de casa ou da empresa, ele já está dizendo para que ele serve. Esse daqui de pó químico, ele serve para fogo tipo B, que é aquele do líquido inflamável, e tipo C, que são os materiais elétricos. Então, para esses dois tipos de fogo, esse extintor é eficiente. Mas eu tenho que conhecer isso antes, porque na hora do fogo eu não vou ficar lendo as instruções. Por isso que é importante eu conhecer os extintores. A constituição dele, né? Ele possui um anel aqui do lado, né? Que serve para romper esse lacre, tá? Então, quando eu giro eu não vou girar esse agora para não inutilizar o extintor, mas quando eu giro esse anel, ele já rompe facilmente esse lacre, onde eu posso tirar o pino fora e vou posicionar a mangueira para onde o fogo iniciou. Não é na labareda, e sim no seu início, apertando o extintor de forma contínua em movimentos de zigue-zague até que eu consiga extinguir aquele fogo, tá? O de CO2, que é aquele do bico de pato, a única diferença é que eu preciso segurar não na ponta do bico, e sim onde eu tenho uma marcação para minha mão, porque senão eu posso queimar a minha mão por frio, porque aquilo é gelo seco que vai sair. Então eu tenho um local apropriado para segurar o extintor, mas o funcionamento e a forma de operar é a mesma. Para finalizar, outra coisa muito importante é eu conseguir dimensionar o tamanho do fogo, o tamanho desse incêndio. Será que eu tenho calma e condições de combater esse fogo? Eu vou avaliar. Ah não, ele está aqui concentrado em cima da minha frigideira, eu consigo atuar e acabar com ele no princípio. Agora não, ele já pegou minha cortina, ele está no sofá, ele já está tomando uma proporção maior. Nesse momento, eu preciso me preocupar com a minha vida e das pessoas que estão ali dentro. Então, eu vou me concentrar em evacuar a casa, em tirar todo mundo dali de dentro e não me preocupar com os bens materiais. Eu sei que é difícil, né, que a gente trabalha tanto, batalha tanto para ter as coisas, mas não tem nada mais valioso do que a nossa vida. Então, nesse momento, a gente tem que se preocupar com isso. Então, nada de ficar
procurando bens de valor, computador, celular, dinheiro que eu tenho dentro de casa. Não, gente. É hora de salvar as vidas e é isso que a gente tem que fazer. Ajudar aquelas pessoas que têm maior dificuldade e deixar aquele ambiente. Logicamente, chegando na rua, a gente vai pedir socorro, vai chamar o corpo de bombeiros, que certamente eles vão prontamente nos ajudar. Mas nesse momento a gente precisa se preocupar, em primeiro lugar, é com a vida. O que eu tinha a dar de recado para vocês hoje era isso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.